Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setor Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar. Sim, vai brilhar. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos mais uma lição do nosso estudo bíblico da palavra. Aqui quem fala é Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Graça e paz a todos, né? Que Deus possa estar abençoando cada vida que vai acompanhar esse estudo bíblico da palavra. Estamos aqui para a última lição desse trimestre. Lição número 13, onde nós vamos estar aqui encerrando esse trimestre abençoado, né? Desde já agradecemos aí todas as vidas que nos acompanharam durante todo esse trimestre aí. Eu creio que Deus acrescentou sabedoria, creio que Deus acrescentou graça, né? Creio que Deus acrescentou das bênçãos dele sobre a sua vida, amém? Então hoje nós estamos aqui para a última aula, onde eu já vou estar aí sem perda de tempo, colocando aí na sua tela essa última lição número 13, e os irmãos já fiquem aí preparados, viu? A próxima lição, daqui a pouco eu vou apresentar aqui a próxima lição do segundo trimestre de 2024, uma lição abençoada, amém? E daqui a pouco eu coloco aí na tela para os irmãos ficarem por dentro aí da próxima lição também, já providencie sua revista e vai ser bênção do Senhor para as nossas vidas. Vou colocar aí na sua tela, irmãos, lição número 13 está aí. Lição número 13 tem como título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. E a lição número 13 tem como tema O Poder de Deus na Missão da Igreja. Essa lição que nós vamos estudar hoje, em nome de Jesus Cristo. Então se prepare aí que eu creio que vai ser uma bênção de Deus para a minha e para a sua vida. Deus é fiel, Deus é maravilhoso nas nossas vidas, né? Então vamos lá, irmãos, sem perda de tempo, já vamos aqui para o texto áureo. O texto áureo já está aí na sua tela também. O texto áureo diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até os confins da terra. E ser-me-eis
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Já vamos aqui para a verdade prática. A verdade prática diz: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Glória a Deus. Então já vamos aqui também para leitura bíblica. Leitura bíblica que você vai estar lendo na sua casa. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 ao 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 ao 4 é a leitura bíblica. E a apresentação da lição, tem 3 objetivos. Primeiro objetivo: refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja e pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. E a introdução da lição nos diz: nesta lição focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade dos seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível, a sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua vocação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, irmãos. Que tem coisas nas nossas vidas que não é uma opção, que nós não temos opção, é uma necessidade. Por exemplo, você se alimentar. Você pode até escolher se alimentar ou não. Agora, realmente, se você quer viver, se alimentar não é uma opção, é uma necessidade, né? Você não tem como fugir disso. Então, na igreja também é assim. Para nós conseguirmos cumprir a missão que Deus tem para mim e para a sua vida, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos do revestimento deste poder nas nossas vidas. E aí nós já vamos ler, né, nossa primeira referência, que eu já vou colocar aí na sua tela também. Primeira referência que está em 2 Coríntios. Deixa eu ver aqui, se eu já coloquei aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A Bíblia nos dá esse exemplo, né? Que nós temos um poder, e este poder está depositado em vasos de barro. Nós somos o vaso de barro. Você já prestou atenção no vaso de barro? O vaso de barro é algo assim que quando você olha, você não costuma ficar observando muito o vaso. Você observa mais o conteúdo. O que está dentro deste vaso, né? Você costuma observar mais o conteúdo. O conteúdo chama mais atenção. O conteúdo costuma ser mais valioso do que o próprio recipiente. Não é verdade? Então, quando você olha para um vaso de barro cheio de flores, a primeira coisa que vai te chamar a atenção é as flores. E as flores são mais importantes, né, que o recipiente em si. Por exemplo, um tesouro também. Você deposita um tesouro dentro do vaso. Se você olhar só para o vaso ali, você não vai dar muita importância só para o vaso em si. Você vai querer saber o que tem dentro e o valor do que tem dentro. A Bíblia faz essa comparação. Nós somos o vaso de barro. Mas o que realmente vai chamar atenção nas nossas vidas é o conteúdo. E o conteúdo que tem que estar depositado dentro desse vaso de barro é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai chamar a atenção das pessoas. É o brilho do Espírito Santo que nós temos que carregar nas nossas vidas. Então repare, nós sem o Espírito Santo, nós vamos ser apenas um vaso. Agora nós com o Espírito Santo de Deus, esse poder depositado dentro de nós, é que vai fazer a diferença para que vidas possam ser salvas através da nossa vida, irmãos. E nós precisamos deste poder. O poder do Espírito Santo, o poder da fé, nós precisamos deste poder nas nossas vidas. Essa foi a introdução. Dito isso, já podemos passar aqui para o primeiro tópico dessa lição abençoada, irmãos.
Mas antes de avançarmos aqui no primeiro tópico, vamos já aqui, irmãos, ver qual é a próxima lição. Já vamos ficar por dentro aqui de qual é a próxima lição que nós vamos estudar no segundo trimestre de 2024. Na próxima terça-feira, né? Nós vamos aí começar essa nova lição, segundo trimestre de 2024. E está aí na sua tela a próxima lição. A próxima lição tem como tema a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Este tema queimou no meu coração. Tema muito abençoado, né? A carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então nós temos uma carreira que nos está proposta, né? E essa carreira é a salvação. Mas para isso nós temos que trilhar o caminho da salvação. Para isso nós vamos precisar de duas coisas: santidade e perseverança para chegar até o céu. Eu gostei muito desse tema, né? Porque nós temos falado muito disso, irmãos. Nós temos falado muito de perseverança, de persistência. Temos falado de superação, inclusive até o tema lá do nosso aniversário deste ano, né? De 4 anos, superação. Perseverança, né? Foi o tema do ano passado. E este ano, superação. É tudo que nós precisamos para chegar ao final dessa carreira que nos está proposta. Amém? Então não perca a próxima lição, vai ser uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Vamos lá para o tópico 1 dessa lição. Tópico 1 nos diz: o ensino é a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Memorize aí, evangelista Lucas. E o subtópico 1 nos diz: o ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus como o poder do alto. Então nós precisamos de um poder. Este poder não vem aqui da terra, não é um poder terreno. Este poder que nós precisamos, ele vem do alto. Ele vem de Deus para todos nós. Já temos mais uma referência para nós lermos aqui, e eu já vou estar colocando aí na sua tela a próxima referência, que está em Efésios capítulo 3, versículo 14 até o 16, que diz assim, ó: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Versículo 16, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Percebeu aí o que essa passagem quer nos dizer? O apóstolo Paulo, ele estava orando. Ele estava ali fazendo uma oração pela igreja. E ele poderia pedir ali várias coisas para a igreja. Poderia pedir prosperidade, poderia pedir bênçãos materiais, né? Poderia até mesmo pedir ali curas, milagres, casamentos, né? Algo que a gente ia experimentar nessa terra. Mas olha só o que ele preferiu pedir. Ele pediu para que, segundo as riquezas da glória de Deus, ele nos concedesse que nós fôssemos corroborados, ou seja, fortalecidos com poder, pelo seu Espírito, com letra maiúscula, né, no homem interior. O apóstolo Paulo, irmãos, explicando aqui melhor, ele pediu para nós sermos, né, pediu que Deus nos enchesse de poder através do Espírito no nosso homem interior. Ele pediu que nós fôssemos cheios de poder, mas este poder ia vir do Espírito Santo de Deus no nosso homem interior. Para o nosso homem interior vencer todos os pecados, as tentações, vencer até mesmo as provações, as lutas, os sofrimentos, as angústias, para o nosso homem interior se sobressair e vencer tudo isso, somente através do poder do Espírito Santo. Nós precisamos experimentar deste poder. Nós precisamos ter este poder dentro de nós, e esse poder só vem através de oração, consagração, santidade, a palavra de Deus, que vai nos ensinar como experimentar deste poder, comunhão com os irmãos, frequentar os cultos, fazer a obra do Senhor.
É tudo isso que nós vamos precisar fazer para nos enchermos cada vez mais deste poder. Primeiro, o poder nos capacita para nos santificar, para nos separar, para nos consagrar, para fazer a obra, para ter vontade de ir para os cultos. O poder nos capacita para isso. E quanto mais nós fazemos isso, mais nós vamos nos encher de poder, cada vez mais, nos revestir de poder. Então nós podemos dizer que é um círculo virtuoso. Existem dois círculos. Um círculo vicioso. Círculo vicioso, muitas vezes, são coisas ruins, né? Por exemplo, a pessoa peca, se arrepende, pede perdão, peca de novo. Peca, pede perdão, peca de novo. Peca, pede perdão, comete o mesmo erro de novo. É um círculo vicioso. Agora, um círculo virtuoso são práticas, são rotinas, sim, nas nossas vidas, mas que vai nos trazer coisas boas. O costume de orar, o costume de ler a Bíblia, o costume de buscar a Deus, o costume de fazer a obra, o costume de cultuar. Podemos dizer que são círculos virtuosos, que vai nos trazer coisas boas. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar. Só lembrando uma coisa para os irmãos. Esse estudo está sendo gravado, irmãos. Eu expliquei na aula passada, né, que eu ia passear, fazer um passeio com minha filha. Então, no dia de hoje que você está assistindo, nós já gravamos esse estudo. Mas não deixe de assistir, porque é bênção do mesmo jeito. Seja ao vivo ou seja gravado, a Bíblia fala que a palavra de Deus nunca passará. Então, hoje, você que está ouvindo esse estudo, Deus vai falar ao seu coração do mesmo jeito. Do mesmo jeito, Deus vai estar derramando poder e bênção sobre a sua vida. Glória a Deus. Mas na próxima aula, nós já vamos começar com o estudo ao vivo de novo, se Deus assim permitir e quiser. E, lembrando os irmãos, na última aula, nós vamos estar sorteando os brindes que nós prometemos aqui para os irmãos. Na primeira aula do segundo trimestre, nós vamos estar sorteando, fazendo nosso sorteio e vai ser uma bênção do Senhor. Amém? Dito isso, já podemos avançar e nós vamos para o subtópico 2, que já está aí na sua tela. O enchimento do Espírito como experiência necessária. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. O enchimento do Espírito como experiência necessária. O Senhor Jesus só começou seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. Por isso, podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade e não como uma opção. Então era isso que nós estávamos falando. Nós estávamos falando de coisas essenciais. Coisas que nós não podemos abrir mão. Por exemplo, respirar. Dá outro exemplo aqui, né? Um exemplo até mais forte. Respirar. Você não tem opção. Você não pode chegar assim e dizer: talvez eu respire, talvez eu não respire. Hoje eu não quero respirar, eu vou ficar sem respirar. E aí, o que vai acontecer? Você vai morrer, né? Então, o enchimento do Espírito Santo nas nossas vidas não é uma opção. Ele é uma necessidade. Não tem como você escolher: talvez eu seja cheio, talvez eu não seja, não. Se você quer realmente fazer a obra, e se você quer realmente perseverar até o fim, você não tem opção, você precisa se encher do Espírito Santo. Eu e você precisamos. Veja que até Jesus aqui deu o exemplo de Jesus. Jesus Cristo, ele só venceu porque ele precisou também ser cheio do Espírito Santo. Pastor William, mas Jesus não é Deus? Jesus é Deus. Mas a Bíblia não fala lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, que mesmo ele sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, antes ele esvaziou-se a si mesmo. Jesus Cristo, ele se esvaziou. Então, como homem, ele precisou também desse revestimento. Precisou ser cheio. Jesus Cristo, ele só operava o que operava como homem, porque ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele venceu o pecado na carne. Ele não venceu o pecado como Deus, ele venceu o pecado como homem. Se ele vencesse como Deus, o sacrifício dele não valeria. Porque quando o pecado entrou no mundo, entrou através de um homem. Então o pecado tinha que ser pago através do homem também.
E como toda a humanidade não tinha capacidade de pagar, de cumprir a lei perfeitamente, pagar pelo pecado, Jesus Cristo, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de figura humana, a forma de homem, e como homem cheio do Espírito, ele venceu o pecado. Isso, irmãos, traz um ensino revelador para as nossas vidas. Porque às vezes nós pensamos assim, eu não sou capaz de vencer isso, eu não sou capaz de vencer aquilo, eu não sou capaz de abandonar isso, nem abandonar aquilo, eu não consigo abandonar. Ou às vezes você pensa, eu não tenho capacidade de curar como Jesus curou. Jesus Cristo até falou, né? Que se a gente cresce nele, nós faríamos obras até maiores. É claro que no contexto está falando maiores ali, né? No sentido de abrangência, de alcançar mais vidas, porque Jesus, quando esteve nessa terra, Jesus ficou limitado ali a algumas regiões. Agora nós não. Jesus falou, vocês vão ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, alcançar até mesmo mais pessoas, uma maior quantidade de pessoas. Mas ainda assim, muitas vezes você pode pensar, não, eu não consigo curar como Jesus curou, eu não consigo ter a fé que Jesus teve. Irmãos, a Bíblia fala que isso é possível se nós formos cheios do Espírito Santo. O exemplo de Jesus foi para nos mostrar o que nós seríamos capazes de fazer se nós fôssemos totalmente cheios do Espírito Santo. Se nós andássemos na plenitude do Espírito. Não tem o exemplo de Pedro? Pedro, ele andou sobre as águas. Ele conseguiu atingir assim um nível de fé tão grande, confiando na palavra de Jesus, quando Jesus falou, venha Pedro. Ele conseguiu atingir um nível de fé tão grande que ele conseguiu andar sobre as águas. Mas quando ele começou a duvidar, aí que ele afundou. Tá vendo o poder do Espírito, o poder da fé, o que pode fazer na minha e na sua vida? Então, até mesmo Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo. Se Jesus precisou ser cheio, né? Eu e você também precisamos ser cheios do Espírito para conseguir vencer nessa vida. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar e nós vamos aqui para o subtópico 3. Subtópico 3. O enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Glória a Deus. Vamos lá. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo e não subjetivo. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então, nós temos que ter as experiências com Deus. As experiências com Deus têm que ser vividas e praticadas. Contra fatos não há argumentos. Tem até irmãos em Cristo, né, de outras vertentes doutrinárias que creem que os dons espirituais cessaram. Você sabe, né, que tem ali os tradicionais, que tem ali aqueles conservadores ali, né, cristãos, que eles creem, irmãos, que eles creem. Conservador no sentido de, não é a doutrina pentecostal. É porque não fugiu o nome aqui na mente, irmãos. Tem os protestantes, tem os pentecostais que creem na continuação dos dons espirituais. E tem aqueles que não creem mais que os dons espirituais são para os dias de hoje. Que eles creem que os dons cessaram. Eles creem que os dons eram só para aqueles tempos dos discípulos, dos apóstolos, né? Então, eles não creem que os dons ainda continuam para os dias de hoje. Só que nós, pentecostais, nós cremos que os dons espirituais ainda continuam para os dias atuais. Nós somos continuistas, não cessacionistas. Os cessacionistas creem que os dons já cessaram. Mas nós não. Nós cremos nos dons e nós temos experiências com os dons, né? Nós estamos falando aqui de experiência. Nós temos experiências com os dons. Dom de revelação, dom de línguas, dom de profecia, dom de curas, de milagres. Nós cremos ainda na continuação dos dons. Então, contra fatos, não há argumentos. Se nós experimentamos, se nós temos essas experiências, é porque essas experiências realmente são reais. Agora é importante dizer uma coisa. A palavra de Deus tem que estar acima de qualquer experiência. A palavra de Deus tem que estar acima de qualquer experiência.
Porque experiências, nós podemos ter até mesmo experiências que não são de Deus. Então, o que vai nos ensinar a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus é a palavra. Nunca deixe, irmãos, nunca coloque uma experiência acima da palavra. Você não pode colocar uma experiência espiritual acima da palavra, não. É a palavra é quem vai embasar aquela experiência. Se é realmente uma experiência real, se é uma experiência de Deus ou se não é. Glória a Deus. Então, as experiências são bênção de Deus, as experiências de Deus são necessárias para a nossa vida cristã também, mas a palavra está acima de qualquer experiência. A nossa regra de fé e prática é a palavra e não a experiência. Glória a Deus. Então, eu creio que ficou bem entendido aqui esse subtópico e nós já podemos avançar para o tópico 2, que já está aí na sua tela também. Lembrei a palavra que eu estava querendo lembrar. Os reformados, né, a fé reformada, ela não crê nos dons do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas a fé pentecostal crê. Era isso que eu queria lembrar essa palavra. Vamos lá. Tópico 2. Tópico 2, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Subtópico 1, capacitando as testemunhas. No livro de Atos, é possível... deixa eu só mudar minha revista aqui também. Tá aqui, tópico 2. No livro de Atos, é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sobre diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para o desenvolvimento da obra de Deus. Depois, vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade... Deixa eu ver onde eu parei aqui. Peraí, onde eu parei, fui mexer na mesa aqui e me perdi, irmãos. Peraí. Depois vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne. Então aqui nós vemos uma coisa interessante, né? Aqui nós vemos, no livro de Atos dos Apóstolos, que o revestimento do poder, eles vinham primeiramente sobre os líderes ali da igreja, aqueles que eram capacitados para liderar a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, mas não parava por aí. O revestimento de poder, ele alcançava também pessoas comuns. Irmãos, aqueles que tinham cargos e aqueles que não tinham cargos também. É assim nos dias atuais também. O revestimento de poder não é só para os líderes, não. Não é só para os pastores, não é só para os evangelistas. Às vezes a pessoa pensa, nossa, eu não tenho cargo na igreja, eu sou caladinho, estou aqui no meu canto, mas o revestimento de poder é para todos. Tanto para aqueles que exercem algum cargo, alguma função, quanto para aqueles que não exercem também, é para todos nós. A palavra de Deus fala lá em Marcos 16,15, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e no meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, pisarão em serpentes e escorpiões, e se beberem algum veneno, não vos fará mal. Então Jesus estava falando ali só para os pastores, só para os evangelistas, só para aqueles que possuem cargos nas igrejas? Não. Jesus estava falando a todo que crê. Quem crê e for batizado será salvo, e no meu nome farão esses sinais. Então é para todos que creem. Tá vendo a diferença? A pessoa pensa que é só um pastor que é capaz ali de orar e curar. Só um pastor que é capaz de expulsar um demônio. Não, irmãos. Todos aqueles que creem são capacitados para fazer isso. Olha só. E a promessa do revestimento do Espírito Santo é para toda carne, para todo aquele que crê. Todos aqueles que creem. Seria derramado sobre toda a carne. Vamos ler aqui mais uma referência? Olha só. Joel. Passagem aqui muito conhecida, né? Joel 2, 28 e 29. Olha só o que diz aqui. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Que não está falando sobre alguns, está falando sobre toda a carne. E aqui diz, ó. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões.
E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Tá vendo, irmãos? Sobre toda a carne. Sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os servos e sobre as servas. Toda a carne é a promessa de Deus de receber o revestimento do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo e não parar por aí. Receber também todo o revestimento do Espírito Santo. Porque a Bíblia nos ensina não somente nós sermos habitados pelo Espírito, mas ela nos ensina a sermos revestidos do Espírito. É o revestimento de poder que os discípulos receberam lá em Atos dos Apóstolos. Está disponível para toda a igreja, está disponível para todos nós. Amém? Dito isso, já podemos avançar e já está aí na sua tela o subtópico 2. Subtópico 2 diz: pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Falando em pessoas simples, eu já quero citar aqui Mateus 11:29. O que Jesus falou em Mateus 11:29, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para as vossas almas. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer o seguinte: se você quer ter descanso para a sua alma, se você quer ter paz para a sua alma, seja uma pessoa simples. A simplicidade traz a paz. A humildade traz a felicidade. Já viu aquela pessoa arrogante, pessoa orgulhosa, pessoa que sempre quer ser melhor do que os outros? Essa pessoa nunca vai ter paz, né? Porque essa pessoa sempre vai querer ser melhor. Sabia, irmãos? Esse é o segredo. Uma pessoa arrogante, que quer ser melhor do que os outros, ela sempre vai querer ser melhor. E o dia que ela vê alguém melhor do que ela, essa pessoa vai ficar com inveja, vai ficar com raiva, não vai ter paz. Vai querer sempre estar ali competindo. Não vai ter paz. Agora uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Uma pessoa simples, uma pessoa humilde, irmãos, não vai querer ficar participando dessas competições bobas, né? Ela vai ficar na dela. Ela vai ficar tranquila. Ela não vai se importar se alguém canta melhor do que ela, se alguém prega melhor do que ela, se alguém trabalha melhor do que ela, se alguém tem um casamento, né? Nos olhos dela melhor, nos olhos dela, né? Muitas vezes não é nem isso, mas a pessoa pode pensar, não, aquele casamento... Mas a pessoa, irmãos, vai ficar na dela. Ela não vai ficar olhando para a grama do vizinho, se a grama do vizinho é mais verde que a dela. Não, ela vai ser uma pessoa simples, humilde, tranquila. Ela vai ser uma pessoa que vai viver no contentamento. Vai se contentar com aquilo que Deus faz na vida dela. Vai ter paz, vai ter alegria, vai ter felicidade. Quem não lembra do Salmo 73? Salmo 73 fala ali de Asaf, né? Que Asaf quase escorregou, quase caiu, porque ele ficava olhando ali para a prosperidade do ímpio. Por que o ímpio está prosperando? Por que o ímpio está ali se dando bem? Né, irmão? Então, a pessoa simples vai ser uma pessoa que vai viver melhor. Amém? Olha só, esse subtópico começa falando de pessoas simples. Diz assim, ó, pessoa simples capacitada pelo Espírito. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, fazendo sinais e prodígios. Pera aí, vamos respeitar aqui a pontuação, né? Que eu disparei aqui a ler e não prestei atenção na pontuação, mas vamos lá. Assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, fazendo sinais e prodígios. Está lá em Atos, capítulo 6, versículo 8 e capítulo 8, versículo 6. Diz assim, continua dizendo, fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Então aqui vai dizer, irmãos, que Ananias, ele era um ilustre desconhecido, mas ele foi convocado por Deus. Você já se sentiu um ilustre desconhecido? Ah, pastor, eu sou tão pequenininho. Ah, na igreja eu sou tão... Não faço nada na igreja. Eu não tenho aquele dom para louvar. Eu não quero aquele talento todo para pregar.
ou eu não tenho um dom de revelação, ou eu não falo em línguas estranhas, aí você se sente pequenino. Às vezes você tem a impressão que ninguém te olha, ninguém te repara, ninguém dá nada por você. Saiba que Ananias era um ilustre desconhecido. Mas ele foi convocado por Deus. E convocado por Deus para orar por um dos maiores apóstolos que já existiram. O apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então veja, mesmo você sendo pequenino, Deus pode te convocar para uma grande obra. Não tinha Davi também? O profeta Samuel foi ungir ali o novo rei de Israel. Aí olhou ali para um guerreiro forte, né? Um guerreiro ali alto, forte, valente. Ele pensou, deve ser esse aqui. Aí o Espírito Santo falou, não, não é esse. Olhou para outro, então deve ser esse aqui. Esse aqui também é um guerreiro forte, valente. O Espírito Santo também não é esse. E ali ele foi percorrendo todos os filhos de Jessé. E todos o Espírito Santo falou, não, não são esses. Aí o profeta Samuel ficou assim, né, meio confuso. Pensou, e aí, acabou-se os filhos? Não tem mais nenhum. Aí o pai de Davi, né, Jessé, falou assim, não, tem Davi. Mas Davi é apenas um pastor de ovelhas. Ele é o menor da casa. Ele é pequenininho, né? É apenas um pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelhas. Estamos falando de pessoas simples. E aí, o profeta Samuel falou, traga ele aqui. Quando Jessé levou Davi à frente do profeta, o profeta falou, pois esse é o escolhido para ser o rei de Israel. Tá vendo, irmãos? O menor da casa, o mais simples, o mais humilde, é que foi chamado para aquela maior lição que Deus tinha naquela época, de levantar um rei para a nação de Israel. Então não se preocupe se ninguém está te vendo. O que importa é Deus te ver. Tem coisas, irmãos, que enchem os olhos dos homens, mas não enche os olhos de Deus. E tem coisas que são desprezíveis aos olhos do homem, mas são coisas valiosas diante dos olhos de Deus. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar para o subtópico 3. Os irmãos estão estranhando aqui, né? Eu não falando dos irmãos, o nome dos irmãos, de quem está assistindo, é porque mais uma vez eu lembro, tá gravado, né? E mais que Deus abençoe todos que estiverem assistindo aí, que Deus fale grandemente ao seu coração. Vamos lá, subtópico 3, capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Aqui eu destaquei duas palavrinhas. Primeira, crescimento. E segundo, grupos. Porque nós só podemos crescer em grupos. Nós só podemos crescer em união. Lá no Salmo 133 vai dizer isso, né? Ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce pela barba, escorre pelas golas, né? A gola de Arão. É como o orvalho nos montes de Hermon. E ele vai dizer no final, é ali que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Note que essa passagem de Salmo 133 fala de bênção e vida para sempre no final, né? Só que no começo começa falando de união. Então só tem como ser abençoado, irmãos. Só tem como a gente crescer em união, em grupo. A igreja é um corpo. Um membro não pode ficar isolado. O membro tem que ficar em comunhão, em união. Infelizmente está muito difícil de ver isso na igreja, né? A união, a comunhão, está muito difícil. As pessoas... está difícil as pessoas frequentarem os cultos. Está difícil as pessoas estarem sempre ali unidas, juntas no momento dos cultos, né? Está muito difícil cada vez mais ver essa união na igreja. Infelizmente, né? É uma realidade. É uma realidade, mas a vontade de Deus é que haja essa união na igreja. As
pessoas frequentarem os cultos, irmãos. Não somente nos domingos, né? Mas também na semana. Se organizar, pedir a Deus, né? Para Deus criar uma situação. Para estar ali ajudando a igreja. Nos evangelismos, na oração, nas consagrações, nos cultos de cura e libertação, nos estudos bíblicos, na escola bíblica dominical, culto da família. Está faltando muito essa união. Isso não agrada o coração de Deus e isso não traz crescimento. Quer crescer? Esteja unido com a sua igreja. Esteja unido com o seu ministério. Pastor, mas tem muitos impedimentos. Peça para Deus para tirar todos os impedimentos. Se for da sua vontade mesmo, se você tiver essa vontade no seu coração, eu creio que Deus pode tirar toda barreira para você adorar Ele. É igual no tempo de Faraó. Deus queria que o povo fosse liberto ali da escravidão do Egito para o povo adorar Ele. Aí o que Faraó fez? Faraó dobrou a carga de trabalho do povo, para o povo não adorar a Deus. Mas o que Deus fez? Mandou ali um libertador e libertou o povo. Então Deus pode nos libertar de tudo aquilo que nos impede a adorar Ele. É só você querer. Que Deus, Ele pode fazer isso na minha e na sua vida. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar. Aqui nós já vamos para o tópico 3, irmãos, para nós estarmos encerrando essa lição. Deixa eu ver quanto tempo tem de aula aqui, só para mim não me perder. Amém. Tá um tempo abençoado aqui. Então, subtópico 3, para nós estarmos encerrando essa lição, já está aí na sua tela. Tópico 3, perdão. Falei subtópico, né? Mas na verdade é tópico 3. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. Subtópico 1, o envio missionário. O capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Então, uma coisa que nós vamos aprender aqui. Quem envia é o Espírito Santo. Quem capacita é o Espírito Santo do Senhor. Mas nós temos a nossa responsabilidade de cooperar com o Espírito Santo de Deus. Vou trazer aqui 2 versículos para falar sobre isso, para falar sobre cooperação. Olha só, colocar aí na sua tela. Primeiro está aqui em Marcos 16, 20. Irmãos, o Espírito Santo ele trabalha num processo de cooperação. Ele capacita, ele envia, ele nos dá sabedoria, ele nos dá poder? Sim. Mas nós também temos a nossa parte para fazer. Nós não podemos fazer, como diz aquele ditado, esperar tudo cair do céu. É verdade que o poder vem do alto. É verdade que o poder vem dos céus. Mas nós temos a nossa parte a fazer também nessa terra. É um trabalho de cooperação entre os céus e a terra. A terra não foi feita para viver independente dos céus. Mas aqui nessa terra também nós temos a nossa missão e a nossa parte a fazer. Olha só, comprovando aqui na palavra, né? Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Então, olha só, eles partiram. Eles quem? Os discípulos. Os discípulos partiram, pregando por todas as partes. E aqui na segunda parte do versículo vai dizer, ó, cooperando com eles quem? O Senhor. Prestou atenção aí, irmãos? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Notou aí um trabalho de cooperação? Os discípulos foram, mas quem cooperaram com eles? Deus. Deus cooperou com eles. Um trabalho de parceria, um trabalho de cooperação. E olha só esse segundo versículo aqui, ó. Atos capítulo 15, versículo 28. Olha o que diz aqui. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Olha a parte A, irmãos, que é o que mais nos interessa do versículo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Percebeu aí um trabalho de parceria? O Espírito Santo e nós. Agora, por que o Espírito Santo vem primeiro? Porque o Espírito Santo tem que ter primazia nas nossas vidas. Ele tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Glória a Deus. Então, note que você tem a sua parte para fazer também. Não espere só Deus fazer tudo. Você também tem uma missão nessa terra. Lá no Salmos 27, versículo 14, vai dizer isso. Espera, pois, no Senhor. A primeira parte
É uma parte agradável aos nossos ouvidos. Não, esperar Deus. Ah, então tá bom, vou ficar aqui tranquilo, parado, esperando. Mas não é isso que o versículo está dizendo. O versículo continua dizendo assim, ó, espera, pois, no Senhor, esforça-te e eu fortalecerei o teu coração. Então note que esperar não é no sentido de ficar parado, irmãos. Esperar é no sentido de confiar, de ter fé, de ser dependente de Deus. Sim, mas ali continua, esforça-te e eu fortalecerei o teu coração. Às vezes nós falamos, pastor, tô fraco, tô muito fraco, não consigo prosseguir, tô fraco. Deus me fortalece, aí a gente pede, né? Deus me fortalece. Aí Deus responde, esforça-te e eu fortalecerei o teu coração. Ou seja, Deus falando, dê o primeiro passo, que eu vou te ajudar em toda a caminhada. Irmãos, nós como seres humanos, nós temos também a nossa parte a fazer aqui nessa terra também. Glória a Deus. Dito isso, vamos para o subtópico 2. Subtópico 2 diz, a estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar. Quando enviar, não somente enviar, né? Mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Betina, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Vamos aqui para a continuação. Cadê o slide, meu Deus? O slide sumiu aqui. Ah, tá aqui. Continuação. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Então nós falamos aqui que a obra é para todos, né? Todos podem fazer a obra, todos podem ser capacitados pelo Espírito Santo, todos podem receber o poder de Deus. Agora as lideranças têm que ter ali, né, uma direção de Deus, de quem ungir, quem consagrar, quem enviar, né, irmãos? Porque cada um tem o seu chamado específico também. Nós aprendemos aqui que a igreja ela funciona em grupo, que a igreja ela funciona como corpo. A salvação ela é individual, mas a caminhada é coletiva. Mas dentro da igreja também tem chamados específicos. Tem chamados para pastor, para mestre, para evangelista, né? Tem os chamados específicos também. Na hora de colocar a mão, na hora de ungir, na hora de consagrar, nós temos que pedir uma direção do Espírito Santo, porque é Ele que decide, né? É Ele que sabe quem vai exercer ali funções específicas na caminhada. Tem gente que tem chamado para missionário, outros não tem. Já pensou você enviar uma pessoa que não tem chamado para missionário para outros países? Essa pessoa vai acabar até mesmo morrendo, irmãos. Então nós temos também que ter essa direção, né? De chamados específicos, dons e talentos ali específicos para obras específicas. Glória a Deus. Dito isso, já podemos ali avançar. E nós já vamos para a conclusão. Essa aula foi um pouco mais rápida, né? Mas é a última aula. Foi um pouquinho mais rápida. Mas é bom que nós damos aqui as nossas considerações finais, irmãos. Mas foi uma bênção do Senhor, né? Conclusão desse trimestre. Não somente dessa lição, mas desse trimestre. Encerramos essa lição e, consequentemente, este trimestre. Mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. Olha só, irmãos. Olha só a necessidade do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Então esse foi o encerramento da nossa lição e, consequentemente, também desse trimestre, primeiro trimestre de 2024. Quero agradecer a todos que perseveraram, todos que começaram, né, na primeira aula desse primeiro trimestre e foram até o fim. E se você, por algum motivo, perdeu alguma lição, ou não perseverou, não foi até o fim, mas está ouvindo esse conselho nessa noite de hoje, volte a estudar a palavra, irmãos. Não desista, não fique para trás. A Bíblia fala que a bênção do Senhor e a salvação é para o vencedor, é para aquele que não para, é para aquele que persevera. Muitos até começam assistindo o estudo bíblico, mas depois param, depois desistem. Não sejam desses.
A Bíblia fala que a alma de Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Não tem prazer nos que retrocedem, irmãos. Aí ali continua dizendo, mas nós não somos, lá na carta aos Hebreus, né? Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem e vão até o fim para a salvação. Seja um desses que vá até o fim. Não desista. Não retroceda, não volte atrás. Continue estudando a palavra de Deus, que muitas bênçãos Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então espero os irmãos no próximo trimestre. E só para relembrar, próximo trimestre, essa vai ser a nova lição. A carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Vai ser uma lição abençoada. Nós já vamos providenciar as revistas, né? E você que quer a sua revista, encomende a sua revista e vai ser uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Amém? Então até a próxima terça-feira, até o próximo trimestre, e creio que Deus vai continuar abençoando as nossas vidas. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe sua vida, seu lar, seu casamento, sua casa, sua família, sua parentela de perto e de longe. Deus abençoe sua mente, seu coração, suas emoções. Que Deus abençoe o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque essa é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar.